Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso Black Top Voices, esse espaço destinado à valorização e empoderamento do empreendedorismo negro. Estamos muito felizes de estar aqui com vocês. Te confesso que eu estou um pouco nervoso aqui, é o nosso primeiro episódio, mas essa experiência está sendo muito rica para mim. Meu nome é Gustavo Moreira, eu sou empresário e sou jornalista e há algum tempo não tenho aí exercido a minha profissão de jornalista. Então, fazer esta experiência e esse projeto aqui no Black Top Voice para mim tem trazido um resgate muito importante e ao mesmo tempo um aprendizado, um novo aprendizado, que é fugir um pouco do padrão do jornalismo americano. Eu estava conversando isso com a minha convidada agora há pouco e estar aqui diante das câmeras e falar à vontade com você que está me vendo aí mundo afora, né, no seu celular, na sua Smart TV, no seu dispositivo, pelo mundo, pelo Brasil. Então, num contexto em que a gente está falando à vontade, que nós estamos aqui para abrir o coração para vocês, para falar de um assunto extremamente relevante, que muitas vezes está aí habitando as discussões de uma maneira bastante aguerrida, e a gente aqui, o nosso propósito é falar sobre as questões que são essenciais. Afinal de contas, vivemos num país que tem sim um contexto de um racismo estrutural bastante arraigado, mas falar das coisas boas e positivas que os empreendedores e empreendedoras negros e negras estão fazendo de maravilhoso nesse país. E nada melhor do que começar exaltando o legado das mulheres negras, sabe? Que é um legado, na minha concepção, um legado global, uma potência mundial, que nós temos a oportunidade de começar essa jornada aqui no Black Top Voices, dando destaque ao que tem sido feito de maravilhoso pelo movimento Digitais Pretas. Então eu já começo aqui dando boas-vindas para minha convidada, Nelis Correia. Seja bem-vinda. Olá, Gustavo. Olá, obrigado a todos, a todas e a todos que estão aqui com a gente. É uma maravilha, me sinto lisonjeada desde a primeira vez que eu recebi o convite, porque poder falar deste movimento que é o que me motiva, que faz eu me acordar todo dia de manhã, que faz eu me estressar também, mas é extremamente importante, porque quando eu me descobri uma mulher negra, eu resolvi que eu queria mudar uma geração. Então esse é o meu propósito. Então eu fico muito feliz por estar aqui, né, ajudando a fazer essa transformação e, claro, né, dando esse pontapé inicial aqui. Muito obrigada. Você trouxe elementos que nós destacamos e o público que está no nosso canal, a chamada é justamente essa, né? São vozes de empoderamento e transformação. Você é uma representante disso. Eu conheço um pouco da sua história e eu gostaria que as pessoas que estão nos assistindo conhecessem, né, quem é Nelis, né, e o que é o movimento Digitais Pretas, para que elas pudessem ter essa mesma conexão que eu tive a oportunidade. Com certeza. Eu me chamo Nelis Corrêa, me defino como uma mulher preta da Serra Gaúcha, né, que para quem conhece o Rio Grande do Sul sabe que falta um pouco, né, de melanina naquele estado. E além, obviamente, de eu ser gaúcha, eu moro na Serra, né, que é sempre conhecida, né, pela sua colonização alemã e italiana. Sou casada, sou mãe de 2 filhos, sou mentora de empreendedora, sou palestrante e há muito pouco tempo, né, nós estamos agora, eu vou fazer 4 anos que eu me descobri como uma mulher preta, né, eu tenho 44 anos, então, aos 40 anos que eu me vi como uma mulher preta. E nesse momento, né, foi bem na época onde estava acontecendo, foi o ano da pandemia, foi o ano da morte do George Floyd lá nos Estados Unidos, e aquilo me chocou muito, porque eu vi todo um movimento, todo um país, toda uma nação, né, querendo fazer uma transformação, né, com aquele motivo, né, daquela morte trágica, e sabendo que no Brasil quantas pessoas morrem diariamente, né, só pelo fato da cor da pele. Então, aquilo foi um choque de realidade para mim, porque eu comecei a entender a partir daquele momento que eu sofri racismo a vida inteira. Mas para muitas pessoas, o racismo ele é quando alguém te aponta o dedo na cara e fala alguma coisa que te fere. Mas existem microviolências,
que nos, né, percorrem a nossa história o tempo todo. Então, quando eu tive, né, esse impacto de realidade e eu entendi que eu tinha sofrido racismo a minha infância e minha adolescência, eu resolvi dar um basta. Resolvi, a partir daquele momento, entender que todo o peso que tinham colocado em cima de mim não era meu, era do outro. Então, a partir daquele momento, eu disse: eu vou me descobrir e vou me conectar com outras pessoas que possam me ensinar a ser uma mulher preta, né? Porque a gente, né? A gente não nasce negro, a gente se torna negro, né? Então, eu me tornei a partir deste momento que eu tive a consciência de quem eu era e que eu busquei me juntar, me unir, me inspirar em outras mulheres. Se engajar. Exatamente. E foi na época, como eu disse, né, na época da pandemia, onde nós só tínhamos as redes sociais, e eu comecei a entender que tinha um mundo gigante que eu não descobria, não sabia, porque não era apresentado para mim. Porque as mídias, elas não vendiam essa imagem de poder, essa imagem de desenvolvimento, essa imagem de sucesso. Não, porque isso não vende. O que vende é a dor, é o sofrimento, é a pobreza, que quanto mais a gente fala, mais desperta gatilhos para fazer com que essas pessoas, que são a maioria da população, continuem nesse lugar, continuem travados, entendeu? Então, eu tô, né, junto com o grupo das Digitais Pretas, que foi o grupo que eu criei no final do ano de 2020, a partir de convite de algumas mulheres, de indiferente o nicho que elas estivessem, elas poderiam estar junto para somar, estar junto para uma fortalecer a outra, uma mostrar o seu negócio e criar laços, né? Então, a partir deste momento, a gente começou a nadar contra essa corrente, mostrar possibilidades, mostrar oportunidades e fazer com que a gente consiga inspirar milhares de mulheres. Que história maravilhosa. Eu vou voltar aprofundar um pouco mais no contexto das Digitais Pretas, mas antes eu gostaria de explorar algo que eu li, me chamou bastante atenção e você trouxe agora, que é o episódio do George Floyd, Sim. nos Estados Unidos. Para mim também foi um gatilho. Aqueles pés daquele homem branco no pescoço do George Floyd me machucou de uma maneira muito forte e trouxe para mim e funcionou como um gatilho para que de alguma forma a gente pudesse agregar novas vozes no contexto das agendas e das pautas afro-raciais. Então é nesse sentido que também nós nos colocamos, sem nenhuma pretensão. Nós temos as nossas carreiras, você tem a sua, outros convidados que terão, mas nós estamos juntos, conectados nesse contexto. Então, eu gostaria que você me contasse um pouco mais sobre isso, né? Como que isso foi para você um potencializador e digamos, para todos nós, né? Foi uma situação, um chacoalhar, porque é uma violência que nós vivenciamos nas ruas, no contexto da população negra brasileira, constantemente, mas aquilo chegou de uma maneira, um registro muito forte do povo negro em diversas regiões do mundo passando pela mesma situação, né? Exatamente. Para você também foi isso, Nelis? Foi um choque. Foi pesado, né? Aquela semana foi uma semana que eu fiquei... sabe quando parece que tu não está dentro do teu corpo? Que tu fica pensando, tipo, tá, vem cá, mas eu sofri alguma coisa, isso aconteceu comigo, será que... Óbvio, né? Não na proporção, mas a questão da violência em si, né? E eu comecei a questionar, porque como eu falei, tantos jovens, tantas mulheres, né? Mulheres negras que sofrem uma violência por ser mulher, por se sentir, né? Por ser vista como objeto, por ser vista sempre numa situação de servidão, né? Eu, não, como eu falei, eu sou de Gramado, no Rio Grande do Sul, e para quem conhece, né, aquela região, todo mundo fala que é europeia, né, a Europa brasileira, então é uma cidade que tu não tem referência, E eu comecei como sacoleira até conseguir ter minha loja no centro da cidade. E por N vezes as pessoas que iam na minha loja, elas questionavam se quem era a dona, queriam falar com a responsável. Só que quando eu não tinha essa consciência racial, eu achava que o problema era comigo.
Então, o racismo faz com que muitas vezes a gente carregue este fardo e se adoeça, sendo que a doença não está conosco, e sim está com a pessoa, assim com o racista que não consegue enxergar o valor numa pessoa que não é parecida com ele, não é o padrão que foi estipulado para ele. E quando veio a questão do George Floyd, o que me chocou, acho que uma das coisas que mais me chocou, os Estados Unidos, enfim, né, a América, tem uma proporção muito menores de pessoas negras do que tem no Brasil. Se for falar nos Estados Unidos, o que? 12%, 17%, é um número muito pequeno. E no Brasil nós somos mais de 56%. E Parte aonde que... majoritária. Exatamente. E aonde que a gente está? Em que lugar a gente está? Né? Então isso era uma coisa que me chocava muito, que aconteceu, obviamente, esse assassinato, esse crime, e a população inteira se mobilizou, times de basquete, atores, um monte de gente se mobilizou. A mensagem ganhou o mundo. Exatamente. E aqui no Brasil morre um jovem a cada 23 minutos. E a mobilização é como? Tá? A gente passa nas ruas das grandes cidades, a maioria da população que está na rua é qual? É negra. A população que está nas favelas, nas periferias, é negra. E é normal. É essa imagem que é pintada nossa, entendeu? Então, a hora que eu vi aquilo, eu fiquei tipo, mas por que ele se movimenta e a gente não se movimenta? E a bomba explodiu Foi na o minha... gatilho mesmo, né? Exatamente. E a bomba explodiu na minha cabeça quando eu me lembro como se fosse hoje, Gustavo. Era sexta-feira, deu o programa do Globo Repórter, tava com, acho que uns 6 jornalistas, a Maju, a Aline, a Flávia, várias repórteres e repórteres ali conversando e contando a trajetória deles, né? E quando eu ouvi coisas que a Maju tinha sofrido, eu vi coisas que a Flávia tinha sofrido, eram coisas que eu tinha sofrido, mas por não ter sido algo diretamente, ninguém apontou o dedo na minha cara, Sim, passou batido. batido. E a hora que eu Mas as vi... feridas ficam. Exatamente. E a hora que eu ouvi aquilo ali, me chocou muito, que eu pensei, meu Deus, eu sofri racismo, sabe? E aquela noite eu não consegui dormir. Começou a passar um filme na minha cabeça, na época de escola, que eu estudei em escola particular, onde tinham 3 negros na escola, e me criticavam por causa do meu cabelo, e davam risada de mim, e eu achava que era normal, sabe? E aí no outro dia eu me lembro que eu gravei um vídeo pro meu Instagram, e foi um alívio, sabe? Mas eu consegui respirar a partir daquilo ali. E aí eu decidi que eu não ia carregar mais peso de ninguém, sabe? Então, óbvio que não é todo dia que eu me acho uma potência, não é todo dia que é leve, só que hoje eu consigo me posicionar, certo? Ainda, né, enfim, como a gente estava conversando anteriormente, por morar numa cidade onde a maioria das pessoas negras, ela ainda estão caladas, entendeu? Eu falar... Não, eu não estou... Claro, eu quero fazer um movimento para todas, mas muitas vezes ou eu não posso falar, ou eu tenho que falar para falar por todo mundo, mas não é assim, cada pessoa tem sua voz. O meu papel hoje é potencializar a voz de cada um para com que aquela pessoa também possa falar. É por isso que eu tô aqui. Dar voz. Olha, é muito importante a gente ter referência. Sim. Por diversas vezes no contexto do empreendedorismo, eu busquei essas referências e às vezes você vai se deparando com uma escassez muito grande, né? Hoje não, a gente percebe que existe uma ebulição. Ao longo dos últimos anos, a gente vem percebendo que tem aumentado essa perspectiva, fruto de vários movimentos que estão desempenhando trabalhos fantásticos, como Digitais Pretas aí pelo Brasil, né? A gente vê claramente. Então, eu quero te agradecer por essa referência que você é, Obrigada. para mim, inclusive. Obrigada. Quero te agradecer a sua generosidade de ter aceito o nosso convite. Obrigada mesmo. Nós conversávamos agora há pouco sobre exatamente isso, né? Que nós estamos começando o nosso programa, edição de estreia, no mês das mulheres. Todos os meses são o mês das mulheres, mas simbolicamente o mês de março, trazendo a pauta das mulheres pretas num contexto de empoderamento, um contexto diferente, um contexto maravilhoso.
não significa que não tenhamos desafios, que Uhum. vocês não tenham desafios, mas é um outro lugar de fala. Com certeza. E você se deslocou aí, veio de Porto Alegre, nós estamos aqui em Belo Horizonte. Eu comentava ontem de que na internet, às vezes, não existe lugar, as pessoas não se situam. Hum. Não situam geograficamente de onde elas falam. E eu sou dessa geração que gosta de saber, porque aqui, como a nossa proposta é nós sermos realmente quem nós somos, sem filtro, então vai ter o AI aqui de Minas Gerais, Bah! de Belo Horizonte. Você tá trazendo aí o bar de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, e tá tudo certo. E aí eu queria te fazer essa pergunta exatamente sobre o Rio Grande do Sul. Eu tenho um carinho muito grande pelo Rio Grande do Sul. Não sei se você sabe, mas historicamente Minas e Rio Grande do Sul já movimentaram muito no contexto nacional. Uhum. Então são estados que têm uma vinculação, embora sejam distantes. E aí, quando uma gaúcha aceitou esse meu convite, eu falei, tá vendo? Né, a história prova de que Minas e o Rio Grande do Sul têm realmente aí uma sinergia comprovada. Mas me despertou também a curiosidade, como é que é movimentar um movimento dentro da pauta racial, com mulheres pretas, num estado majoritariamente branco, como é o Rio Grande do Sul, embora seja um estado de ideais progressistas, Sim. mas um estado predominantemente branco. Como é isso no Rio Grande do Sul? Então, é um desafio dia sim e dia também, tá? Porque eu, além, obviamente, de estar no Rio Grande do Sul e, obviamente, né, para quem vê as notícias, né, ultimamente o Rio Grande do Sul ele tem se aparecido nas mídias no geral com diversos casos isolados de racismo, né? O Estado ele tem pesado um pouco a mão nesse sentido. Não que antes não houvesse, mas hoje a gente mostra isso, né? E como eu disse, fazer esse movimento lá não é fácil, tá? Mas é extremamente necessário, eu acho que por 2 pontos. Primeiro, obviamente, por mostrar que existem mulheres e homens, né, negros potentes, não somente no eixo Rio-São Paulo. Porque boa parte dessas falas, né, dessas pessoas, dessas referências estão, é Rio, é São Paulo, é Rio e São Paulo. Já até me falaram, se você quiser manter esse movimento, vai ter que sair do Rio Grande do Sul. Não, eu não vou sair do Rio Grande do Sul. Porque existem pessoas pretas no Rio Grande do Sul e elas precisam se sentir representadas, se sentir potencializadas. E uma coisa talvez que eu sentia antes, que muitas pessoas que para mim eram referências, quando eu era, enfim, criança, adolescente, eram americanas e eu achava muito distante aquilo. Entendeu? Porque eu não via pessoas pretas que servissem de referência para mim, que eram parecidas comigo, que eram né, brasileiras. Então, no momento que eu consigo, né, trazer este movimento para próximo dessas pessoas, e falando do interior também, né, porque quando a gente fala do Rio Grande do Sul, parece que o movimento preto existe só em Porto Alegre. E eu estou falando da Serra Gaúcha, né, então fazer esse movimento, para mim, ele é extremamente importante. É pesado sim, né, é um fardo sim, mas eu sinto que é motivador demais, demais, fazer com que mesmo uma frase que até eu uso assim, mesmo sem ser referência, que seja você a referência. Né? Então eu quero fazer isso, eu quero inspirar outras pessoas, que elas entendam que indiferente do lugar que elas estejam, indiferente da idade que elas estejam, porque eu me comecei a me descobrir uma liderança depois dos 40 anos, que é possível a gente se conhecer, é possível a gente mudar, e principalmente se conectar com pessoas que vão nos impulsionar nessa jornada. Porque hoje, né, eu posso estar à frente do movimento, mas eu só consegui estar à frente por ter pessoas que serviram de inspiração, mesmo sem elas saberem, para com que eu chegasse até esse lugar. Olha, você havia comentado anteriormente uma coisa que mexeu muito comigo, sobre se ver preta. Sim. Você falou como que essa sua consciência, esse seu letramento racial veio numa situação em que você sentiu
um chamado, é como se nós, é evidente que nós sabemos, Uhum. mas ao mesmo tempo que você sente que você precisa desempenhar um papel e ajudar de alguma forma a fazer com que esse legado chegue, essa informação, esse conhecimento. Então, eu queria que você me contasse um pouco sobre isso e também sobre o lugar de fala, se ver como empreendedora, Hum. a Nelis empresária, né? Como foi para você descobrir esse lugar de fala e a importância disso no contexto da mulher preta, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que um dos primeiros impactos que eu tive me vendo como mulher preta foi a questão do meu cabelo, né. Enfim, sou da geração que desde criança tinha que alisar o cabelo, né. E eu não condeno mãe, não condeno família, porque, os pais da gente sempre querem que a gente tenha o melhor, né, que não sofra. E sabendo com toda a violência que eu poderia sentir na rua, eles já querem prevenir, E né. era como se fosse uma cultura estabelecida, né. É Exatamente. uma obrigação, A beleza padrão, estava nisso. um padrão, A né. beleza estava nisso. Sabe que tem me lembro que quando eu era guria, uma vez eu falei com Deus, eu disse assim: "Eu não tenho nada contra mim, eu não tenho nada contra o meu cabelo, o meu rosto, com o meu nariz, com a minha cor, mas por que, Deus, que tu me fez com esse cabelo?", sabe. Então aquilo era uma coisa que me machucava muito, muito, muito. Então a vida inteira eu alisei, eu passei eu usava alongamento, tal. Então, neste momento que eu me descobri como a mulher preta, eu já estava num processo de cansar daquilo. E eu me lembro que o meu marido falava: "Por que tu não deixa o teu cabelo? Por que tu não deixa o meu cabelo?", mas a minha força estava no meu cabelo. Eu achava que eu só poderia ser uma mulher que conseguia adentrar nos espaços se eu tivesse um cabelo, poderia até ser cacheado, mas tinha que ser longo. Porque eu aprendi que a imagem da mulher preta, ela já era, entre aspas, preta. Então, pelo menos o cabelo tinha que ser comprido, cacheado, alisado. Essa foi a imagem que foi vendida para mim. Então, uma das primeiras vezes que eu usei meu black e saí na rua, Gustavo do céu, eu acho que eu cheguei a sair encolhida, né. Enfim, eu sou uma mulher de quase 1,80 m e eu acho que eu estava, assim, toda encolhida, que eu tinha medo que as pessoas me vissem. Parece que alguém ia me apontar, ia me criticar, então foi pesado. E aí eu nunca me esqueço que eu estava no centro da cidade, lá de Gramado, e eu estava no banco, passei no banco e alguém ficou me olhando. Eu pensei: "Meu Deus do céu, ela vai falar mal de mim, ela vai criticar, ela vai apontar o dedo". E eu olhei para ela e disse assim: "Que coisa linda o teu cabelo". A hora que ela falou aquilo ali, me deu um alívio, que eu pensei: "Deu, eu não sou um cabelo, eu sou uma pessoa, eu sou uma potência, entendeu? Eu sou uma mulher que Única. usava de um cabelo Sim. para se fortalecer". Então eu acho que a minha liberação aconteceu naquele momento. Então, assim, isso foi um dos primeiros passos para mim entender que eu sou potente, indiferente do cabelo ser liso, cacheado, comprido, né, com lenço, com turbante. E a minha identidade hoje está baseada em eu ser quem eu quiser ser. E quando eu venho para o contexto de negócios, eu vejo a diferença da Nelis quando era dona da loja para a diferença da Nelis hoje. Hoje eu chego nos espaços, indiferente do espaço que eu esteja, a primeira coisa que eu vou estar ali é mostrando a minha representatividade, mesmo sem falar nada sobre ativismo, sem nada, porque está ali, o posicionamento faz a diferença, né, o meu cabelo black faz a diferença, o meu turbante faz a diferença, né. E nessa questão, por exemplo, eu me lembro que acho que faz uns 2 anos que eu fiz uma palestra lá em Porto Alegre, no dia do empreendedorismo feminino, e eram somente mulheres brancas que estavam palestrando. E o que eu entendo, que muitas mulheres ainda têm isso de se sentir menos, mesmo tendo mais capacidade, mais conhecimento, mais títulos. Então quer dizer que nesse contexto, como em outros, você estava ali ocupando um espaço, né, dando
subindo degraus Hum. e ocupando aquele espaço de fala no contexto da sua comunidade, né? Exatamente. E aí, quando eu estava naquele local, eu básica, normalzinha, assim, roupinha de ir no mercado, né, um tailleur todo branco, um turbante amarelo gigantesco, porque eu sou assim, né, quase passo desapercebida. E à medida que as meninas estavam falando, as outras mulheres brancas que estavam ali falando, eu comecei a me questionar, porque existe isso, né, existe isso em nós. Muitas vezes a gente cresceu num ambiente que não nos valorizava. E eu não estou falando pai e mãe, estou falando sociedade, escola, né. Uma estrutura social, né? Exatamente, ele não nos potencializa. Então, por mais trabalhada na autoestima que eu seja, em algum momento, alguma coisa vai me deixar em dúvida. E eu estava naquele lugar ali, era um espaço que tinha, acho que umas 200 pessoas, tinham, acho que 15 pessoas negras. E à medida que as meninas, as palestrantes estavam falando e dando currículo e falando isso, eu comecei a me encolher. Eu pensei: "O que que eu estou fazendo aqui? Eu tenho lugar para estar aqui, eu tenho capacidade de estar aqui. Será que eu vou ser vaiada? Será que isso? Será que aquilo?" E aí vem todo aquele peso, sabe, que a gente muitas vezes escutou. Que te fez até duvidar das suas próprias potências, Exatamente. né? A hora que eu subi para aquele palco, eu pensei: "Seja o que Deus quiser". E você foi brilhar como E deveria. eu fui a única que a galera toda levantou e bateu palma Palmas. de pé. Aquilo ali, o pessoal saiu, não conseguia parar, era uma me puxava, uma me puxava, me puxava. Indiferente, eu acho que é essa que é a questão, sabe, Gustavo? Hoje, o Uhum, meu trabalho é racializado. Eu uhum. sou à frente de uma impulsionadora para mulheres pretas. Eu quero fazer com que mulheres pretas consigam ser donas e proprietárias do seu negócio. É fato. Eu ia te perguntar isso, né, que como funciona o Digitais Pretas? Sim. Mas o que que eu entendo hoje é que quando a gente sabe quem a gente é, Aham. quando a gente sabe a nossa verdade, a gente impacta pessoas. Pessoas, entendeu? Hoje tem muitas pessoas, enfim, que não são pessoas negras, não são mulheres, né? E veem a profundidade do que a gente está fazendo. Entendeu? Uhum. Então é isso que a gente quer fazer. Hoje, a Digitais Pretas, na verdade, nós temos o grupo desde 2020, nasceu como coletivo, e desde 2022 nós nos tornamos essa impulsionadora para mulheres pretas. O que que seria isso? Quando a gente fala, né, de empreendedorismo, eu digo que o empreendedorismo ele é feminino e ele é negro, porque, né, as escravizadas elas começaram a empreender, né, por essa necessidade, pela sobrevivência, por resistência, né, para conseguir libertar os seus. Então, puxando para essa atualidade, muitas mulheres ainda vivem nessa situação. Elas empreendem por sobrevivência, para conseguir sustentar sua família, né, para conseguir dar um suporte para sua família. Porque quando a gente empreende, né, se falando de mulheres pretas, tu não empreende para virar milionária sozinha. Tu empreende para pagar a faculdade do sobrinho, para ajudar a tia, para comprar casa para a avó. É assim que a gente empreende. Então, este processo de fazer com que essas mulheres elas consigam sair desse empreendimento, né, por sobrevivência, por necessidade, e consigam, né, ter um negócio de excelência, é uma linha assim, ó, que é longa, porque essas mulheres elas precisam se ver com a potência que elas têm, e aí o grupo faz isso, né? Um grupo traz essas mulheres, ele acolhe, como eu disse, a gente acolhe, fortalece e impulsiona, né? A gente ainda, Que né? quando você fez isso, você rompeu um achatamento social que praticamente nos impõe, Uhum, né, um lugar na sociedade que não nos pertence mais. exato. O lugar que nós queremos é esse topo. Uhum. E é isso que você impulsiona nas mulheres. Com certeza. E como eu falo, é um processo porque ainda, né, ainda existe uma mídia, uma sociedade que prega todo dia: "Ó, teu lugar é esse, teu lugar é esse, teu lugar é esse, teu lugar é esse". Então, assim, ó, o que que acontece? Por exemplo, quando a gente faz eventos, né, que as digitais hoje, além nós temos o grupo
né, o grupo na rede social, nós temos o perfil e nós fizemos eventos. Nós fizemos evento aqui em Belo Horizonte, fizemos evento em Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, inclusive, né? Não tenho certeza. A Alexa tá na entrevista, viu? Sinal de que ela tá atenta. A Ela- sede da Viu fica no endereço Tá Renoir vendo? 38, na Suíça. Amiga, não podemos cortar, porque isso aí com certeza vai virar meme, viu? Alexa, obrigado, viu? Participação especial. Gratidão é sinal de bom coração. Não é? É isso. Então, até perdi o fio do que Mas enfim, vamos lá. Fizemos eventos em vários lugares e o que a gente entende, Gustavo? Quando a gente faz um evento, a gente proporciona uma imersão, Uhum. né? O primeiro passo desse evento é fazer com que essa mulher se conecte com a Então história. você cria o palco. Exato. Primeiro você impactou essa pessoa, Uhum, né? Você impactou e fez com que ela se enxergasse. Uhum. Você criou a referência para essa pessoa, você capacitou essa pessoa e depois você criou o palco para que essa pessoa pudesse brilhar. É isso que eu tô falando, É. gente. E isso é uma potência global. sim. Olha a jornada, olha a construção por trás desse trabalho. É fantástico. E sabe que assim, é Fantástico. muito louco porque eu não planejei nada. Se tu for me perguntar, eu me lembro que uma vez eu dei uma entrevista e perguntaram, tu tem noção? Maravilhoso. Tu tem noção do que tu tá fazendo? Eu digo, não. Não, e não tenho mesmo. Sinceramente, eu não tenho. Não tenho. E te digo assim, ó, de certa forma até é bom. Porque o que eu faço hoje é para dar orgulho e um mundo melhor para o meu filho e para minha filha. É isso. Entendeu? Enquanto eu estiver fazendo um trabalho para possibilitar com que ele não vivencie as mesmas coisas que eu vivenciei, entendeu? Que eles possam entrar nos espaços e não se sentir pressionados por ser quem eles são, gente, eu já ganhei o mundo, né? E quando a gente pega essas mulheres, como eu disse, quando a gente cria os eventos, a gente primeiro, eu digo que a gente tem três pontos de referência nesses eventos. Fazer com que ela olhe para a história dela. Então ela olha para trás, né? Aquele movimento do Sankofa, sabe? Sim. Olhar para trás, ela vê a história. Então a gente Se tem enxergar. exatamente. Eu digo Enxergar. que a gente bota o pé no chão É. e descobre a história dela, né? A história Uhum. dela, a história do Estado, contada com a excelência que a gente deve ter. Então a gente tem esse primeiro momento e depois a gente tem aquele contraponto de levar ela num espaço que talvez ela nunca tenha entrado. Entendeu? Aqui a gente foi no WeWork, que é Sim. num shopping aqui, que as meninas estavam todas assim, sabe? No WeWork. Isso. Aliás, WeWork, eu sou membro do WeWork. WeWork, vamos falar certo, né, amiga? O povo tá vendo, senão a gente vai virar meme. E deixar um abraço para vocês, que é um trabalho fantástico, ajuda muito a gente que é empreendedor. Então, deixar aqui registrado o nosso abraço para a galera do WeWork. Maravilhosos, são nossos parceiros já. A gente está indo Fantástico, para o terceiro fantástico. evento. E Sempre socorrem a gente. E aquele é um espaço que a gente estava ali, né? E que muitas pessoas talvez não se sentissem à vontade de ir espontaneamente, né? Lá em Gramado, a gente também levamos as meninas para um Até espaço. porque nesses espaços corporativos, nós não somos a maioria, não, tá? Exatamente. E aí tem abrir uma aspas, né? Não somos a maioria. De longe, né? De longe. E às vezes as poucas pessoas que estão ali é só para cumprir o número, a fotinho, Isso. e tá muda, calada, amarrada, né? Exato. Então a gente está num espaço desses, falando, mostrando, né, o nosso movimento, faz com que essa pessoa, tipo, a cabeça dela dê uma bugada. E aí, no outro dia, aí é palestras, é a conhecimento. gente vai bugando o sistema. É conhecimento, né? Desde a parte, né, da parte de psicológica, que a gente tem muito, a gente sempre traz essas profissionais, psicólogas, né? Porque, como eu disse, a gente sofre violência todo santo dia. Então, se a gente não tiver esse olhar, né, para saúde mental, né, ter uma terapia, a gente enlouquece. Então, a gente tem esse pilar, tem, obviamente, né, negócios, gestão de negócios, vendas, finanças e marketing. Uau. Tá?
Então, isso é um ponto que a gente sempre leva em São todos os eventos. pilares essenciais, né? Exatamente, essenciais. E só que o que que a gente busca, sabe? O evento ele é extremamente importante, sim, mas a pessoa sai dali e volta para casa dela. A Exato. pessoa volta para a realidade dela. E na realidade dela, às vezes é o marido que diz assim: para de inventar esse tipo de coisa, vai trabalhar normal. Né? Aí é porque muitas vezes a nossa empreendedora, nós temos empreendedoras que têm empresas de médio, grande porte, mas a nossa grande maioria são mulheres que trabalham durante o dia para comer de noite, Eu sei como é isso. né? Então, assim, ó, é uma realidade de que ela, às vezes, ela não tem o investimento para pagar um curso. E ela não tem nem noção de que ela precisa estar num espaço para fazer networking. Que, tipo, que droga é essa de networking? Para que isso? Entendeu? Que A gente não, já faz isso. que mas a não gente... vai me trazer o que eu preciso no agora, né? Exatamente. Que Porque, são como eu falei, questões estratégicas, a pessoa não, É. não enxerga Não. porque não foi apresentado para ela Uhum. claramente exato. o que é cada coisa, a Uhum. importância, que é o que você faz, né? E sabe que é muito engraçado porque nós, Fantástico. né, nós, pessoas pretas e principalmente mulheres pretas, a gente faz networking, a gente faz São muito ESG, habilidosas, a né? gente faz todas essas coisas com esses termos americanos aí, só que a gente não sabe o nome. Aham. Aí que tá a questão. Aí a pessoa vê o nome É lá na porque tudo internet. hoje tem um nome, né? Exatamente. Nome Então, vendável também, você né? já está fazendo há muito tempo. Então, vamos falar basicamente no português. A gente já está no rolê, galera, que vocês não estão sabendo. Exatamente. Antes de ESG, antes de uma série de coisas, tá? Essa mentalidade, por exemplo, de comunidade, Sim. né? Essas redes, porque a gente tem muito tipo, sei lá, indicar a vizinha, indicar a amiga e comprar da outra, assim, isso é... E isso é uma plataforma, na verdade, Exato. né? Exato. Só que agora tem um nome. Exato. Entendeu? Então, fazer com que essas mulheres elas entendam que quando a gente cria esses eventos, enfim, essas rodas de conversa, esse networking, é para fazer com que não é nada de bicho de sete cabeças, é algo que ela já faz. Só que ela precisa vivenciar aquilo ali. Às vezes, esses eventos que são criados, eles são um espaço, às vezes não, eles são um espaço de criação de negócios, né? De criação de parcerias. Né? Só que enquanto ela, como a grande De maioria... estudo de casos, de inspiração, Exato. de ressignificação, Muito. tendências. É muito rico, né, amiga? Só que enquanto ela Muito tá rico. naquele trabalhando no automático de que, meu Deus do céu, eu tenho tal coisa para pagar agora, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer isso. Tá? E também Você tem não um tem condição Não, de respirar para não, além daquilo, né? não. Eu sei. E eu acho que tem um detalhe também importante que um dos cursos que eu fiz um tempo atrás, é a questão de crença limitante, tá? Porque às vezes tem muitas pessoas que têm a possibilidade de crescer, mas se crescer, ela vai se afastar dos seus Uhum. e... Ela tem medo, Exatamente. fica com medo. E uma coisa que eu já ouvi, enfim, eu estudei em escola particular quando eu era criança, e eu era a neguinha metida. Eu era nojenta, porque eu estava em escola particular. A gente conversou sobre isso, né? Porque eu gostava de ler, eu ficava na biblioteca lendo livro, sabe? Então, enquanto as outras estavam fazendo... Parece então que só muda de estado. A história é a mesma. Então, assim, tu quer estar com os seus. E parece que se tu vai crescer demais, tu vai trair os teus. Então, desenvolver a E, Monique... na verdade, é aquela situação, desculpa te interromper, todo mundo dê as mãos e ninguém solta a mão de ninguém, né? Então, é mais ou menos nesse sentido, de que um vai puxando o outro. Exato. E se a gente vai olhar, por exemplo, não sei, né, no seu caso, mas eu fui o primeiro da minha família a passar pelo ensino superior. E depois foi uma galera. Sim. Então, não existe isso, porque na essência nós somos os mesmos. Exato. E vivemos como os nossos pais. Eu acho que foi a Monique Evelyn que comentou a dificuldade que ela teve de ter apoio, de ter esse incentivo. De ter apoio, esse incentivo. Então,
é preciso, por isso que eu falo tanto de desenvolver essa mentalidade dessa mulher, Sim, né? Então, para com que ela desperte essa potência que ela tem e é saia desse fantástico, automático, e saia desse fantástico. automático. Que ela se veja, se Sim, descubra sim, e voe, e exato, ganhe o mundo. exatamente. Olha, tem coisa boa aí nesse sentido, mas eu não sei exatamente de quem é essa frase, mas eu ouço muito que quando uma mulher preta é empoderada, o mundo inteiro se transforma. Uhum, Então, basicamente, é essa semente que vocês estão plantando sim. no Digitais Pretas, né? E aí, quando você fala de realidade, eh, qual é a realidade dessa mulher e muitas vezes como isso naturalmente a desestimula. Desculpa aqui a produção que eu bati a mão aqui no microfone, mas está tudo certo. Então, como que essa realidade às vezes a desestimula Uhum, a dar esse primeiro passo. E aí me veio uma reflexão sobre realidade versus racismo, uhum, que é uma discussão que você tocou nesse assunto, eu te confidenciei um pouco disso, mas acho que eu não te contei. Eu sou jornalista, né, minha uhum, formação acadêmica, na minha graduação, e tudo na minha vida foi muito precoce. Então, eu comecei a publicar com 14, 15 anos de uhum, idade, na minha cidade natal, que era Aguari, no Triângulo Mineiro. E aquela época eu já tinha uma coisa muito bem definida de habilidades e tudo, né? Então foi tudo muito precoce. Entrei na universidade com 16 anos Caraca. e muita coisa boa aconteceu pela transformação da educação Uhum, que, graças a Deus, eu tive a oportunidade de construir essas oportunidades, elas não me foram dadas. sim. Então, junto com a minha família, nós construímos essa realidade. E nessa fase da minha vida, né, aí eu tô falando de um adolescente de 15, 14, 15 anos, eu confidenciei para uma pessoa, aí te contando um pouco do que eu já vivenciei de várias situações, mas essa particularmente me machucou, talvez porque eu não tivesse anticorpos Sim. ainda para potencializar essas dores. Mas uma pessoa chegou até mim e me disse da seguinte forma: eh, eu disse a ela que eu gostaria de fazer jornalismo. Uhum. E aí a pessoa deu a seguinte devolutiva, de que, nossa, você já percebeu que os jornalistas, né, que estão na televisão são pessoas bonitas? Então, eu tenho certeza que você tem essas pérolas e essas situações que marcam a gente pela vida toda, Sim. né? E que muitas vezes se transformam em crenças limitantes e impedem as pessoas de que elas venham exercer as suas habilidades. Então, nós Muito. estamos aqui, hoje eu estou confortável, desenvolvendo uma habilidade com muito a aprender, um pouco fora desse contexto, retomando Uhum. numa nova realidade. Porque Sim. quando eu parei esse trabalho lá atrás, embora a minha carreira não foi construída na televisão, Uhum. mas a televisão era a mídia reinante. Sim. Então, hoje nós temos a liberdade das mídias digitais e Hum, de construir hum. as nossas pautas e as nossas agendas. E eu queria que você contasse, se você se sentir confortável, sobre esses episódios, né? Porque às vezes as pessoas hoje tem se falado muito em mimimi, Hum, tem se falado em vitimismo. Eu sim. escuto muito isso e acho que às vezes as pessoas não ouvem de pessoas pretas esses relatos de situações que nos machucam Hum, e que muitas vezes, colocada num determinado momento da vida da pessoa, impede com que ela exerça, né, a sua potência, totalmente. ocupe o seu espaço na sociedade, como eu tive a oportunidade Uhum. de, pela educação, não me limitar àquele comentário, Uhum. porque se eu não tivesse um suporte, talvez eu tivesse parado ali. Com certeza. Tu sabe que eu vou te falar três episódios assim. Eu, por exemplo, eu, eu não tenho ensino superior. E isso foi um peso que eu carreguei até muito pouco tempo, tá? Porque eu queria fazer psicologia. E eu ouvi, na época, na minha cidade, nós tínhamos uma faculdade particular. Então, tipo,
Já era particular, já era cara, já tinha essa dificuldade. Mas, Já tinha uma barreira. exatamente. Mas eu pensei, vou tentar. E quando eu falei, aí eu ouvi, tipo, psicóloga, você, sabe? Não falou nada diretamente, mas o você foi tipo, tá, mas por que que não? Né? E aí vinha outras pessoas, mas é que é caro. Mas se tu for conseguir um financiamento, vai pagar, passar a vida inteira pagando. E aí depois vai trabalhar como? E aí vai abrir uma clínica. E aí tem que ir parceira. Não, vai ter que trabalhar, fazer um concurso público. Colocaram todos os problemas possíveis. Despejaram em você uma Sim, tonelada de sim, empecilhos, né? exatamente. E aí eu ouvi da minha mãe que era pra mim fazer educação física. Tipo assim, tem que ser professora. Tá, mas por que que eu tenho que ser professora? Nada contra os professores, nada contra. Muito pelo contrário. Mas por que que eu não posso ser a pessoa que eu quero ser? Exato. A profissão que eu quero ter. E aí eu não fiz faculdade. Não fiz. Tá? Então, eu me lembro que quando eu comecei nas redes sociais, principalmente, eu via que muitas vezes eu me sentia travada, porque mesmo perto de outras pessoas negras, porque também tem isso, né? Às vezes criam-se uma linha muito distante, onde uma pessoa que, eu digo que tem uma graduação, curso superior e tal, ela fala numa linguagem que parece que ela se afasta das pessoas negras. Sim. Entendeu? Então ela fala numa linguagem assim que tipo, não, eu não vou conseguir falar com esse tipo de pessoa porque eu sou menos, porque eu sou incapacitada, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. E aí eu fui fazer uma live com uma menina que, enfim, era uma dessas pessoas grandonas e ela falou assim, ninguém apaga as suas vivências. Era uma Nunca. das pessoas grandonas, mas a gigante era você. Sim. E ela falou assim, não tenha medo, que ninguém apaga as suas vivências. Isso ninguém pode colocar numa Aham. medida. Então, aí eu comecei a usar um pouco mais depois disso, né? Aí eu comecei ano passado a fazer graduação em desenvolvimento humano. E eu estudo muito, eu leio muito, mas, entendeu? Então, assim, tipo, a gente parar de ver o padrão do outro e parar de ver o que eu tenho para entender quem eu sou. Entendeu? Uau. É isso que eu tenho tentado ser, né? Eu sou uma pessoa fantástica, gigante, e tô potencializando outras pessoas a se sentirem assim também, né? E Ah, Você e, trouxe para mim só um gancho, um sentido, desculpa te interromper. né? Eu falo pra caramba, já te falei isso. Eu costumo dizer que os líderes, os verdadeiros líderes, são aqueles que constroem novos líderes. Porque às vezes eu costumo ter para mim como mantra, né, de que o pior lugar para o empreendedor é no sentido de que é aquela zona de conforto. Sim. Eu morro de medo de ficar preso no paraíso, Uhum. então adoro desafios, Eu também. se eu não tiver um desafio grande. Então, é nesse sentido que eu acho que o que você tem feito é fantástico, de impulsionar outras pessoas a descobrirem Uhum. a sua liderança Sim. e exercer a sua liderança. Então, isso é de uma nobreza e deixo aqui registrado de novo que nada melhor para esse programa de estreia, para essa primeira edição no mês das mulheres, do que ter as digitais pretas aqui conosco. E nesse sentido, Nelis, eu gostaria de deixar para você, já que eu antecipei, o nosso tempo está correndo. Uhum. Você está vendo que como passa rápido? Nem percebi. Meu Deus, já está acabando. Sim. A gente falou de tanta coisa. Olha, amigo, poderíamos falar de 1000 coisas afins. Então, eu te disse no início da entrevista que eu sou ainda da geração que escreve, Eu adoro também, eu sou a mulher que do caderno. anota. Eu acho que quando a gente anota, a gente retém mais o certeza. conhecimento, né? Então, você foi falando, eu fui tomando nota, mas a nossa entrevista começou com um papel em branco. Sim. E eu te disse que seria assim, e que nós iríamos escrever. Então, sobre o Black Top Voices, né, esse legado que nós queremos construir com você, que está nos assistindo, com você, empreendedor e empreendedora, com todos aqueles que querem deixar através do empreendedorismo o seu legado, a sua visão de mundo, agregar soluções para a sociedade e impactar positivamente essa sociedade em que você está inserido.
para que você conheça esse nosso trabalho, se conecte conosco nessa plataforma. E aí, quando nós falamos de empreendedorismo, nós estamos falando de todos os espectros, porque às vezes as pessoas associam a esta projeção a faturamento. Uhum. Qual é o seu tamanho financeiro? E não é disso que nós estamos tratando aqui. Nós estamos tratando de um tamanho simbólico, do que você alcança, do que você faz acontecer com o pouco que você tem em mãos. Porque toda a nossa jornada, eu não conheço, mas aquele empreendedor negro, né, da nossa geração que tem herdado. Eu particularmente não conheço, não significa que não exista, mas eu desconheço. Todos os que eu conheço, assim como eu, nós partimos das nossas limitações, dos nossos desafios, porque eu acho que ninguém também começa do zero, Uhum. porque talvez você possa começar de uma situação difícil financeira, mas a potência da gente não está no financeiro, Sim, né? Essa potência empreendedora está na nossa essência. E tá no aí DNA. é nesse sentido que eu acho que ninguém começa do zero. Sim. Então esse é o nosso espaço para que você possa se sentir valorizado na sua jornada. E eu disse a Nelly, já dei um spoiler para ela de que nós teremos várias iniciativas dentro da plataforma Black Top Voices, e uma delas será em Nova York, em novembro desse ano fundador, que é 2024, em que teremos aí o Black Top Voices Awards. A ONU, a Organização das Nações Unidas, tem um trabalho fantástico em Nova York para a valorização da comunidade negra empreendedora pelo mundo, de projetos notáveis que estão sendo desenvolvidos, tá? Que chama The Most Influential Afro-Descendant. Então, é um trabalho belíssimo que a ONU tem feito. Foi uma injeção potencializadora de ânimo nos empreendedores negros pelo mundo, nas mais diversas áreas, nas ciências, nas artes, no campo sociopolítico, no campo empresarial. Foi muito bonito. Foi uma década que começou em 2014 e se encerra em 2024. Então, o nosso papel, eu fui muito impactado por essa janela, essa porta global aberta pela Organização das Nações Unidas nesse projeto. Então, cabe a nós, pelo mundo, assim como nós aqui no Black Top Voices no Brasil e outras regiões, seja da América Latina, da América Central, e da América do Norte, Europa ou outros continentes, nosso continente africano, darmos continuidade a esse legado, a essa janela que foi aberta pela ONU. Então, é nesse sentido que nós vamos começar, já colocando em Nova York essa atividade. O meu chamado é para que muito em breve vocês acompanhem esse projeto, e a nossa primeira convidada a estar conosco no Black Top Voices Awards em Nova York é a Nelis. Então, nada melhor do que entregar para mulheres pretas, empreendedoras, porque só nós sabemos o que nós tivemos que vencer de todo um sistema, de toda uma estrutura para chegar onde nós chegamos e para potencializar essas pessoas. Então, eu gostaria, como você veio do Rio Grande do Sul para Minas, eu costumo dizer que o êxito é uma prerrogativa de quem acredita. Sim. Você veio, você não sabia exatamente como ia ser, você veio no desconhecido. Eu tive convites que ainda não recebi a resposta porque não tiveram a sua coragem. Então, eu gostaria que você levasse para casa esse seu reconhecimento, que é seu, é da sua jornada, mas uma coroação desse seu empreendedorismo que é verdadeiro. Sim. Você veio aqui empreender, então que você leve o fruto desse seu talento e dessa sua habilidade maravilhosa. Gente, coraçãozinho explodindo aqui. Tu sabe que eu acho que na minha jornada inteira, como eu te comentei, eu não sei ainda, eu sinceramente eu nem sei o impacto das coisas que eu estou fazendo. Mas tem um dos pontos que eu acho que foi muito importante para mim entender o que eu faço. 2021 foi o primeiro evento das digitais, que foi em Porto Alegre, e foi a primeira vez na minha vida, eu estava com 42 anos, 41 para 42 anos, que eu tive num espaço com empreendedoras pretas.
Porque até aquele momento, a única que eu conhecia, tipo, direto, era eu. Sim. E aí, quando eu cheguei, a gente fez um evento, o Encontro das Digitais Pretas. Nós não tínhamos pretensão, porque a gente não tinha essa visão de negócio ainda. Nós tínhamos um grupo baseado nessa questão de fortalecer as outras mulheres. E a gente criou uma feira em 5 dias, Uau, né? Eu lá fantástico. chamei 21 mulheres, assim, do nada, comecei a catar, porque até por esse motivo também, né, Gustavo, se a gente tá aqui é porque eu fui extremamente cara de pau e te mandei uma mensagem. Essa sou eu. Vou fazer um parêntese. Gente, Nelis e eu nos conhecemos pelo LinkedIn. Sim. Você que é empreendedor preto, empreendedora preta, se ligue no LinkedIn, gente. Exatamente. É uma plataforma recheada de oportunidades. Você precisa dar uma olhada com atenção e se posicionar, tá bom? Fica a dica. Exatamente. E eu nunca me esqueço, sabe, Gustavo, como eu disse, tinha essas meninas, e eu cheguei um dia antes do evento, e a hora que eu entrei no espaço, tinha uma menina, que ela vende doces, e ela falou assim, pela primeira vez na minha vida, tu me proporcionou ser protagonista de alguma coisa. Uau. Gente, aquilo foi assim, sabe, um impacto, e ela disse que eu botei ela na mesa, enfim, central, ela disse assim, ó, tu não percebeu, mas tu me colocou no melhor lugar. E aquilo fez uma baita diferença, porque todo mundo chegava e me via. E nunca ninguém fez isso. Então, assim, ó, o quanto é importante a gente criar oportunidades. Eu, óbvio, estou à frente de um grupo, eu sou mentora, sou palestrante, mas se eu tenho um propósito, muitas vezes eu posso sair deste lugar e ajudar outra pessoa, estender a mão da outra pessoa, eu não vou estar me diminuindo nunca, entendeu? Porque assim, ó, enfim, a questão de brilhar que as pessoas falam, quem tem brilho, quem tem luz vai ter de qualquer jeito. Tu pode compartilhar isso com os outros. Tu pode dividir. Tem um provérbio africano que fala que uma vela acende mais 1000 velas. Eu acho que é alguma coisa nesse sentido. Então é isso que eu quero fazer, certo? Então ela fez, depois ela entrava em contato comigo, até hoje a gente tem contato, ela já participou de outros eventos, ela falou assim, mudou tanto a minha cabeça que nem o formato que eu lidava com meu marido é o mesmo, porque eu me posicionei. Então, quantas oportunidades talvez você que está aí está deixando passar de potencializar alguém? Então, fica a dica, olhe para o lado. Nada melhor para encerrar o programa de estreia no mês da mulher com esse testemunho real, verdadeiro, de quem doa o seu tempo, a sua vida para formar novas líderes, mulheres empreendedoras negras por esse país. Olha, eu estou emocionado com a sua história. Obrigada. E trouxe para você, além do convite para que você possa estar conosco em Nova York, eu trouxe um pequeno presente do nosso podcast para você, tá? Que eu gostaria que você recebesse com carinho, que nós pensamos em te presentear com esse pequeno mimo. Olha aqui. Tá vendo? E com a nossa marca, Black Top Voice. Black Top Voice, viu? Ó, sigam aí. Muito bom, gente. Maravilha. Obrigada, querida. Obrigada demais, assim, enfim, não tenho palavras, eu te falei a primeira vez quando a sua assessora entrou em contato comigo, eu fiquei tipo, oi? Eu? Sim, sou você. E esse lugar é seu. Sim. E ele tinha que ser seu. Ai, obrigada. Gente, um grande abraço. Um abraço, Nelis, querida. Bom retorno para o Rio Grande do Sul. Então, continuaremos aqui conectados, conectando potências pretas por esse país, por esse mundo afora, aqui de Belo Horizonte, para qualquer lugar do Brasil e do mundo, trazendo histórias de vida, de empoderamento e transformação para você. Então, fique comigo e nos vemos no nosso próximo episódio. Tchau, tchau!